Olha, em janeiro de 2025 aconteceu uma cena que chocou muita gente. Um conhecido padre católico, que para milhões de pessoas é um símbolo de esperança, de força, ele subiu num palco e, com a voz embargada, admitiu publicamente: nas últimas 2 semanas, a depressão havia tomado conta dele de novo e ele só tinha um pensamento: a vontade de deixar de viver. Foi um grito de socorro, né? Que ecoou muito forte. E a partir desse momento, e com base na história dele, vamos tentar entender as raízes dessa dor. Como é que as feridas da infância de um homem, um autor de best-sellers, um líder espiritual, ainda podem ter tanto poder sobre a vida adulta dele? Não se trata de um julgamento nem de uma crítica. Pelo contrário, a história dele, por ser tão pública, funciona como um espelho muito poderoso. Reflete padrões emocionais que afetam qualquer um, não importa o sucesso ou a fé. É uma chance da gente aprender sobre a complexidade da condição humana, olhando para uma história que muitos acompanham. E para começar a entender essa complexidade, a gente precisa voltar no tempo. Lá na infância, numa cidadezinha do interior. Ele era um de 7 irmãos, numa família, numa pobreza realmente extrema. Há relatos de que ele chegou a comer arroz triturado, o mesmo que davam para os porcos. Mas a pobreza, por mais dura que fosse, não era o pior. O que realmente definia aquele ambiente, mais do que a falta de dinheiro, era a completa instabilidade emocional. E a causa era o alcoolismo do pai. E o que é trágico nessa dinâmica é a dualidade, sabe? O próprio padre descreve o pai sóbrio como um homem íntegro, de nobreza da alma. Mas o álcool transformava ele em outra pessoa. Violento, imprevisível, irreconhecível. Para uma criança, essa incerteza é devastadora. Afinal, ela nunca sabe qual pai vai encontrar quando chegar em casa. E essa incerteza matava qualquer sentimento de segurança. Tem uma citação dele que é de partir o coração, sobre como ele perdeu a alegria de voltar para casa, principalmente às sextas-feiras. Em vez de alívio, ele sentia um frio na barriga, uma ansiedade constante pelo que poderia acontecer. A casa, que deveria ser um refúgio, vira o epicentro do medo. O lar se transforma na fonte do terror. E o que isso faz com o sistema nervoso de uma criança? A obriga a viver num modo de sobrevivência. Sempre. Não existe descanso, não existe paz. A tal da hipervigilância, aquele estado de alerta constante, se torna o padrão. A criança está sempre escaneando o ambiente, tentando prever o perigo. E isso deixa marcas muito profundas. Marcas que vêm não só do medo, mas da violência explícita. Tem uma cena descrita na biografia dele que é terrível. A mãe, cansada de tudo, decidiu esvaziar as garrafas de pinga na pia. O pai chegou, viu a cena, arrancou a garrafa da mão dela e atirou com toda a força na parede. Os estilhaços de vidro se espalharam pelo chão e cortaram os corações das crianças. Essa imagem é devastadora, porque o que quebra ali não é só o vidro, né? É a última gota de segurança que poderia existir naquele lugar. E o trauma não parava aí. Tinha também uma violência emocional muito sutil e cruel. Com apenas 6 ou 7 anos, ele descobriu que o pai traía a mãe. Ele se tornou sem querer o guardião de um segredo, que ele mal tinha idade para compreender. Uma criança que virou cúmplice de algo que está destruindo a própria família. Como é que uma criança sequer começa a dar sentido a esse caos? Ela precisa criar as próprias regras para sobreviver, né? Na ausência de um ambiente seguro, a criança cria crenças inconscientes. São basicamente estratégias de sobrevivência. E no caso dele, a primeira grande crença que se formou foi a de que ele precisava ser o protetor da mãe. Isso é um fenômeno clássico que a gente chama de inversão de papéis. E ele deixa de ser a criança para virar o cuidador do adulto. Ele assume a responsabilidade pela felicidade e pela segurança emocional da mãe. É um fardo desumano que essencialmente rouba a infância. A criança para de olhar para as próprias necessidades porque está totalmente focada em gerenciar a dor do adulto. Ele não podia mais ser só o filho. Ele tinha que ser o protetor da mãe. E além de se tornar o protetor da mãe, o outro grande fantasma que surge é o medo de se tornar aquilo que mais te machuca. O medo de virar o próprio pai. Esse se tornou talvez o principal princípio organizador da vida dele. E tem uma citação que é um soco no estômago a esse respeito. Ele diz:
Se eu me concedesse o direito de beber de vez em quando, eu tenho medo de me transformar no meu pai. É muito forte isso. Esse medo é tão profundo, tão arraigado, que moldou decisões de vida fundamentais. E isso levanta uma questão interessante, né? Sobre a escolha pelo sacerdócio, pelo celibato. É claro que existe a vocação, a fé, mas psicologicamente falando, será que o celibato não funcionou também como uma espécie de firewall emocional, uma proteção radical contra esse medo? É uma hipótese muito pertinente. Pensa bem. Se não tem esposa, não tem como trair. Se não tem filhos, não tem como traumatizá-los da mesma forma que ele foi. É uma maneira inconsciente, e talvez extrema, de garantir que o padrão paterno não se repita. É como arrancar a possibilidade pela raiz. É uma lógica trágica, mas que faz todo sentido dentro desse contexto. E tem uma terceira crença, talvez a mais reveladora de todas, que ele menciona em um dos livros. Ele escreve essa frase, que é a chave de tudo. E a palavra-chave dentro dela é obrigação. A felicidade para ele não era um sentimento genuíno a ser buscado, um direito. Era um dever, uma performance. Ele tinha a obrigação de parecer feliz para compensar o sofrimento da mãe. Quer dizer, ele não podia desmoronar. Se ele desmoronasse, seria mais um peso para ela, que já sofria tanto. Então, ele precisava ser o filho forte e bem-sucedido. O filho feliz era um trabalho exaustivo que ele exerceu por décadas, um sacrifício infantil com consequências que duram a vida inteira. Porque quando a pessoa para quem você está performando se vai, o que sobra? Um vazio. A obrigação acaba, mas o hábito de não sentir a própria felicidade permanece. Mas o que intriga é como algo tão antigo continua tão vivo. Como essa criança ferida ainda aparece no dia a dia de um homem cinquentenário. Bem, a gente enxerga em padrões de comportamento muito claros. O primeiro deles é o que se pode chamar de intensidade emocional extrema. Ele mesmo se descreve como alguém que vive tudo em excesso. Alegria demais, tristeza demais. E o interessante é a percepção que ele tem disso, sabe? A alegria é sempre vista como algo passageiro, uma visita rápida que logo vai embora. Já a tristeza tem uma sensação de permanência, de que ela é o estado natural das coisas. E isso é o eco direto da infância. A paz era a exceção. O caos era a regra. A alegria era aquele breve momento em que o pai estava sóbrio. A tristeza era a longa espera pela próxima explosão. E essa instabilidade se manifesta em reações que, para quem olha de fora, podem parecer desproporcionais. Recentemente, este padre se envolveu num episódio numa cafeteria que parece um exemplo prático disso. Aqui não se trata de tomar partido, mas sim contextualizar sem pretender justificar. Uma discussão por causa de um doce que escalou de uma forma impressionante. Ele fez uma queixa pública nas redes sociais e a repercussão foi tão grande que o gerente da loja acabou demitido. Olhando para esse episódio através da lente da criança ferida, o que a gente pode ver? Uma possível reação de uma dor antiga. Não era sobre o doce. Talvez fosse sobre se sentir desrespeitado, não visto, invalidado. Sentimentos que a criança sentia o tempo todo. E a reação é uma explosão emocional sem filtro, sem contenção, que sequestra o adulto racional. Quase como um eco do padrão do pai, né? O impulso que age e as consequências que vêm depois. A criança ferida age no piloto automático. A dor emocional é tão grande que ela assume o controle e só depois, quando a poeira baixa, o adulto olha o estrago e se arrepende, como o próprio padre relatou ter acontecido. Isso se conecta a outro padrão muito forte na vida dele, a síndrome do Salvador. Essa necessidade constante de ajudar os outros, os livros, as palestras, ele parece estar sempre disponível para a dor alheia. E a origem desse padrão, mais uma vez, pode estar na infância. Pensa naquela criança que se sentia completamente impotente para salvar a mãe. Do sofrimento, impotente para salvar o pai do alcoolismo. O que acontece? O adulto desenvolve uma compulsão por salvar os outros. É uma forma de tentar curar, retroativamente, a própria impotência do passado.
É como tentar consertar o passado nos outros. Mas isso deve ser exaustivo. É um poço sem fundo, porque a necessidade de salvar é infinita e muitas vezes se dirige a pessoas que nem pediram para ser salvas. Isso leva a um esgotamento físico e emocional completo, porque ele está constantemente doando uma energia que, na verdade, ele precisaria usar para curar a si mesmo. E aí fica a grande dúvida. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, articulada, faz terapia, tem acesso à medicação, tem uma fé que o sustenta. Por que então essa ferida da infância continua comandando a vida dele com tanta força? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a gente encontra algumas pistas bem claras para entender isso. A primeira é que a medicação, embora importante, não cura a origem da dor. Os remédios são como uma amuleta, sabe? Eles ajudam a pessoa a caminhar, a lidar com os sintomas bioquímicos da depressão, mas não resolvem o trauma emocional profundo que causa esses sintomas. E aí vem a segunda razão, que é talvez a mais importante. Saber não é sentir. Ele tem um conhecimento racional sobre tudo o que aconteceu. Ele entende o trauma. O problema é que esse entendimento mora no córtex pré-frontal, a parte lógica do nosso cérebro. A dor do trauma, o medo, a tristeza, isso tudo está armazenado em outro lugar, no sistema límbico, a parte mais primitiva emocional. É a diferença entre ler o manual de uma bicicleta e saber andar de bicicleta. Você pode entender toda a física, mas a sensação de equilíbrio está no corpo, não no livro. Da mesma forma, entender a ferida com a mente não é o mesmo que cicatrizá-la no corpo e no coração. É um processo muito mais profundo. E para complicar tudo, ainda tem o fator externo, a imagem pública. Ele viveu décadas sobre o peso de ser o homem pronto que nada iria abalar. Primeiro, foi a imagem que ele precisou projetar para a mãe. Depois, para milhões de seguidores. Admitir a própria vulnerabilidade, o sofrimento, é quebrar esse personagem. E isso deve gerar uma vergonha imensa, como ele mesmo já relatou. É como se ele estivesse falhando com todo mundo. No fim das contas, o que essa análise toda nos mostra é que a história desse padre é um retrato poderoso e universal. É a história de como a criança que fomos continua a viver dentro do adulto que somos, sussurrando medos, ditando regras e influenciando nossas decisões. E a conclusão que fica é sobre a transmissão de traumas entre gerações. A dor não curada do pai dele foi passada para os filhos. O próprio padre menciona que alguns dos irmãos também desenvolveram problemas com álcool. É um ciclo, sabe, que corre o risco de se perpetuar, até que alguém tenha a coragem e as ferramentas para quebrá-lo. Isso nos deixa com uma reflexão final. Quanto do que nós chamamos de nossa personalidade, nossos traços, nossas escolhas, nosso destino, quanto disso é, na verdade, um eco de feridas não curadas dos nossos pais, dos nossos avós? E o que é realmente necessário para que uma pessoa se torne aquela que finalmente diz esta corrente para aqui e quebra o ciclo? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com todas estas questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. Ela vai até onde nenhum medicamento consegue ir. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.